Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esta casa, o santo e glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu a presença do Senhor nessa noite? Eu tenho certeza que Deus, desde ontem, né? Estou falando hoje, mas é desde ontem que Deus fala no nosso coração, Deus está nos aquecendo, tratando conosco. Isso é muito bom e agradável ao Senhor. Melhor ainda é olhar e ver você com o coração puro, dizendo: Senhor, eu posso estar todo quebrado, mas a minha alma, ela está necessitada da Tua presença. É isso que vai fazer Deus descer até você e dar um abraço e dizer: Filho, eu te amo. Isso é muito bom e agradável ao nosso bondoso Deus. Pega vossas Bíblias, vamos abrir no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo de número 33, capítulo número 33, e vamos estar lendo alguns versículos desse texto sagrado para a nossa meditação. A partir do verso 1, como já está na tela, que diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, segura lá, eu só estou testando aqui a tradução, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tá? Filho do homem, agora vamos lá, né? Filho do homem, é isso mesmo? Fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Vamos lá até o versículo 7. Mas quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Amém, meus irmãos? Vamos parando aqui, depois nós continuamos, se for essa vontade de Deus. Você pode sentar dando uma linda salva de palmas para o Senhor, glorificando a Ele, porque Deus é bom e o seu amor é para sempre. Meus queridos, que contexto nós estamos dentro desse assunto que nós acabamos de ler? Ezequiel, quem era Ezequiel? Um dos deportados para a Babilônia, que estudava para ser um sacerdote, se preparava para o trabalho sacerdotal, mas ele foi levado cativo junto com seus irmãos, levado ao cativeiro para a Babilônia. Passado alguns anos lá na Babilônia, Deus agora chama Ezequiel e constitui esse homem que queria ir de linhagem real, que sacerdotal, melhor dizendo, ia seguir
dentro dos preparativos, seguir a função sacerdotal. Agora Deus o chama ele e coloca ele como profeta. Como profeta, primeiro, para o seu povo, o povo judeu, o povo da linhagem de Judá, Jerusalém. Deus constitui ele como profeta daquele povo. Mas não somente daquele povo, Deus o constituiu ele como profeta. Ezequiel foi profeta que profetizou para mais 7 nações ao redor daquela terra em que ele estava deportado e foi deportado como cativeiro. E eu não anotei essas coisas, porque o importante é nós falar e ter convicção do que estão falando. Mas uma delas é Edom, outras, Egito, enfim, uma série, e principalmente a Babilônia também, né? Então, queridos, esse homem foi instituído por Deus como profeta para levar a palavra do Senhor. E agora nós entrando nesse contexto, nós vamos entender por que o povo estava na Babilônia. Eles foram levados, era um projeto de Deus? Não, mas Deus achou por bem levar ele, porque a nação estava em pecado. Estava em desobediência ao Deus, ao Criador do céu e da terra. E agora, por intermédio dessa desobediência, Deus permite aquele povo ser levado escravo, cativeiro. A exemplo de Daniel e os seus companheiros estavam lá também na mesma situação. Mas lá Deus acha por bem levantar esse homem por nome de Ezequiel, para alertar aos seus contemporâneos, seus conterrâneos, a respeito do perigo da espada de Deus. E Deus agora ele faz uma ilustração para Ezequiel. Ezequiel, quando uma nação ela vê que vem a espada, e aí ela pega e constitui um homem dos céus para ser uma atalaia. E Deus foi falando, explicando para que ele pudesse entender. E aí aquele atalaia, que aquela nação escolheu, pôs uma atalaia, aquele vigília que fica na torre de vigília, ali com chafar ou uma buzina diferente para tocar a buzina, a trombeta, quando ele viu o perigo vir sobre a cidade. Só Ezequiel, aquele atalaia que foi construído pela nação, se ele ver a espada sobre a terra, e ele não avisar ao povo da cidade sobre a espada, e se a espada vier e destruir uma vida no seu pecado, eu vou requerer o sangue daquele atalaia, porque ele foi constituído como atalaia, mas ele não cumpriu o seu ofício, ele prevaricou, ele errou, ele deixou de cumprir com o seu ofício. A prevaricação é a falta de nós cumprirmos as nossas obrigações e deveres aqui na terra. Então, queridos, Deus conversa seriamente com Ezequiel antes de ele começar o seu ofício. Porém, Deus disse: Ezequiel, aquela nação, aquela vida, ela foi avisada, mas ela não se deu por avisada, e vinha a espada e tocar a sua alma, eu requererei o sangue dela própria, porque ela foi avisada, ela foi alertada, mas ela não deu ouvido quando foi tocado a trombeta. E aí Deus vai falando, dizendo para Ezequiel, no verso número 7, a ti, pois, filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Isso é muito
vamos olhar que assim como Ezequiel, lá na Babilônia, ele foi construído como uma atalaia de Deus para avisar o povo de Deus que mesmo na situação que ele estava, avisar para eles do perigo. Assim Deus falava: meu filho, eu estou escolhendo você, mas você vai falar a palavra que eu colocar na sua boca, e vai dizer: assim diz o Senhor. Porém, há um texto na Bíblia que é necessário a gente ter muita atenção, que diz assim: ai daquele que diz, assim disse o Senhor, sem o Senhor ter dito. O peso da responsabilidade de nós falar e pregar a palavra de Deus é muito grande no nosso coração, na nossa vida. Porém, pegando esse contexto de Ezequiel, trazendo para os nossos dias, eu e você somos atalaia da atualidade. Eu e você, nós somos esse atalaia. O fim vem. O fim virá, meus irmãos. Os dias já prediz que tudo está mostrando que Cristo já volta. Se nós pegar o versículo número 12 e o 13 do mesmo livro qual nós estamos falando, diz assim: tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. O justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá ele, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não viverá. A memória, é isso mesmo, não virão à memória toda a sua justiça, mas sua iniquidade que praticou, ele morrerá nela. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós acabamos de ler o versículo 13. Ou seja, aqui tem um texto muito importante. Muitas vezes nós paramos e começamos a achar que já estamos tão perfeitos. Agora eu estou tão perfeito, não preciso orar mais, eu não preciso mais buscar a Deus. Eu sou justo, eu dou esmola, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu cumpro todas as minhas obrigações. Aí você vai entrar nesse contexto, começa a relaxar na vida espiritual. E aí nos vem a memória nesse momento, não me recordo o texto, mas os evangelhos afirmam que havia um publicano, e quem era o outro? Era um pecador e um publicano. O publicano e o pecador, achei para nós aí, coloquei isso aí rapidinho, o publicano e o pecador, isso eu não vou ver agora, né, na mente. Então vamos lá. Certo é que ele foi ao monte orar. Ele não se achava no direito de olhar para o céu, porque ele reconhecia os seus pecados. Enquanto o outro, ele batia no seu peito: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço isso e aquilo. E Jesus pega esse exemplo desse texto que está nos Evangelhos, está ali em Lucas 18, e diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Naquele momento a gente achar, eu sou tal, entendeu? Acabei de falar, né? Crendo que era um justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Faltou o fariseu, né? Eu tinha achado. Um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus,
Graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúlteros, e nem ainda como este publicano, a vontade dele, eu não sou como ele. Jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: e digo vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Às vezes nós temos esses pensamentos que não precisamos mais de vir à igreja todo dia buscar a presença do Senhor. Às vezes achamos, isso é religiosidade, não precisamos disso, mas precisamos sim, a cada dia chegar e nos humilhar na presença de Deus. Porque, meus queridos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai pecar. E todos aqueles dias de justiça que nós somos justos, quando nós caímos em pecado, Deus nos ajude a nunca cair. Mas um exemplo, se nós cairmos no pecado e morrer neles, não vai se lembrar dos tempos que nós andamos na justiça. Vamos morrer no nosso pecado, vamos morrer pecador como os demais, como era antes. Você está entendendo isso? Assim, aquele ímpio que viveu a vida inteira na impiedade. É a palavra que diz, mas ele ouviu a palavra, foi pregado, a palavra avisou ele, pregou o evangelho para ele. Ele deu ouvido à palavra. E agora ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que era pecador e converteu os seus maus caminhos. Ele morrendo nessa condição, os pecados de outrora que ele cometeu não será jogado em seu rosto, não será lembrado em memória. A justiça que praticou nos últimos dias morreu e foi salvo. Quem é esse ímpio? Que andava no pecado. Um dia reconheceu que era pecador. Ele está aqui. Ele está aqui. Um deles está falando com você nessa noite. Um deles sou eu. É você que outrora andava nos nossos pecados. Mas nós olhando para Cristo, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua infinita misericórdia, dele ter doado a sua vida por nós, pecador. Nós reconhecemos: eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus, porque sem a graça de Deus eu reconheço que eu nada sou. Mas vamos até ler João 15, e o versículo 5 nos diz assim, João 15, Jesus falando dos frutos da videira. E no final do versículo 5 do João 15 ele diz: porque sem mim nada vocês podem fazer. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós reconhecemos, graças a Deus, que nós precisamos dele. E reconhecemos que sem ele nada nós somos. Mas é preciso, irmão, termos cuidado com a nossa vida. Coloca Ezequiel 18 para nós, versículo 21 ao 25 para nós. Ezequiel 18 diz assim, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não. Não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todos a sua justiça que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Diz, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não sou eu o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Só até aqui. Muitas vezes nós questionamos com Deus. Muitas vezes nós questionamos muitas coisas com Deus. E às vezes até pensamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Você já pensou isso no seu coração? Mas sendo sincero, você não pensou, não precisa falar, e você pensou também, não precisa falar. Mas você sabe que há alguns dias, algum tempo atrás, estava deitado em casa, e uma batucada aborrecendo lá junto de casa, aqueles negócios lá de pacote, não é pacote, não, mas chama aquele negócio de rap, né? Aquela batidão da noite, né? Aí eu falei, ai Jesus, ainda bem que o Senhor me deu poder, porque se eu tivesse me dado poder, eu ia só falar agora, queimar todo esse sono essa noite, para ver se eu vou embora. Sabe, a gente fica irritado, né? Não é que a gente quer o mal, mas eu ia fazer mesmo, sinceramente, aquela perturbação passa, cara, naquelas. É pecado chamar aqui de música, aqueles escândalos soltando aquele som, e a janela fora arrancar do lugar. Ainda bem que Jesus me deu esse poder, senão eu ia só levantar a mão e queimar esse fogo. A gente tem que confessar que tem hora que a gente pensa algumas coisas, né? Eu sei que você já pensou alguma coisa assim também, você não quer falar nada, né? Mas Jesus é bom, o seu amor é para sempre. A gente começa a dizer, Senhor, mas por que o Senhor está demorando tanto? Sabe por quê? Porque às vezes ele está demorando tanto para eu me converter e você também. Você pensa que está convertido, ele não está. Entendeu? Você está achando que está tal, é igual o fariseu. Eu não sou como esses demais. Eu dou dízimo, eu te juntarei na semana. Enquanto você está pensando dessa maneira, você está sendo os piores pecadores da face da terra. E aí você pensa, Deus, o Senhor está demorando, eu não aguento mais. Ele está demorando, te dando uma oportunidade para tu se converter, para mim se converter, para nós se converter. Porque Ele não tem prazer que nós venhamos morrer na impiedade. Ele quer que nós nos arrependamos a cada dia do nosso pecado e venha encontrar a salvação para a nossa alma. Fala para nós eles. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, para a nossa meditação. Diz assim o verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glórias a Deus. É isso que a palavra responde a mim e a você. E muitas vezes, Senhor, eu já não aguento mais. Está na hora do Senhor fazer algo, porque está difícil. E Deus está dizendo, não, você não entendeu, foi nada. Eu estou aqui trabalhando para ver se você entende o que eu tenho falado com você, você não tem dado ouvido, e você anda de coração duro, de cabeça erguida, achando que você já está mais grande do que o Nabucodonosor. Deus dá oportunidade, porque Ele não tem prazer que a minha alma e a tua alma ela se perca. Não! Pelo contrário, Ele quer que nós venhamos entender que para entrar
falei isso na última pregação que eu preguei aqui. Alguém lembra que eu falei isso alguma vez aqui? Que aquele anjo, quando chegou lá na porta do céu, perguntou, aquele homem, aquele pastor que subiu ao céu numa visão, perguntou, anjo, aqui tem fulano de tal, igreja tal. Eu disse, não. Tem católico? Não. Tem crente? Nenhum. E aí, foi lá para o inferno, mesma coisa. Tem fulano de tal? Tem crente aqui no inferno? Está cheio. E católico? Falou, tá. E da igreja em vez de ser, tá também cheia. Mas quando ele chega no céu, ele pergunta, anjo, por favor, ele já saiu aflito, e agora saiu confuso. E ele pensou, agora não entendi, foi nada, porque eu fui lá no inferno, eu pergunto, lá está todo cheio, todas as igrejas estão cheias, os crentes, todo lugar está cheio. Só não achou da consolação, porque não tinha naquele tempo. Entendeu? Aí agora ele saiu aflito. Acho que foi aquele grande que teve esse sonho. E quando ele chega no céu, faz a mesma pergunta para o anjo. Por favor, tem católico aqui? Nenhum. Tem crente? Nenhum. Mas nem assembleano? Não. E batista? Também não. E agora? Agora confundiu tudo. Agora que embaraçou mais. E quem tem aqui dentro, anjo? E o anjo disse, aqui só tem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esses vão entrar lá. Não pense que vai entrar prata de igreja, A, B ou C. Vai entrar aqueles que se submetem à vontade de Deus e pratica a sua palavra, esses herdarão ao reino dos céus, aleluia. Somente esses. Eu não posso apontar, você muito menos. Nós todos somos iguais. Mas eu posso fazer, olhar para dentro de mim mesmo e perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor vê dentro de mim? O que o Senhor vê dentro de mim te agrada? Você já parou para pensar nisso? O que o Senhor vê dentro de mim, Pai, agrada ao Senhor? É isso que nós temos que fazer a cada dia. É fazer uma análise, uma autoanálise de nós mesmos. Só fazendo isso, reconhecendo que somos pecadores, sujeitos às mesmas práticas do pecado, fazer esse autoanálise é que nós vamos entender que é preciso a cada dia nós nascer de novo. Aleluia. A cada dia você nascer de novo. Não é um dia e depois envelhecer, mas não é todo dia da nossa vida. É todo dia, irmãos. Então, meus irmãos, você e eu, como atalaia do Senhor, qual é a nossa obrigação? É falar do amor de Deus. É anunciar que Cristo ainda salva, que Cristo ainda cura, que Cristo ainda liberta, ainda transforma a vida. Que para Deus ainda é possível pegar um ladrão e fazer de dele um pregador da palavra. Que para Deus ainda é possível pegar um prostituto, uma prostituta e fazer um embaixador da sua palavra. E às vezes a gente desperdiça muito tempo orando por alguém que não quer nada da vida e tem um morrendo lá e a gente esquece de orar por ele. Meus queridos, coloca aí 1 Epístola de Timóteo, capítulo 2, vendo o versículo de 1 ao 5, meus irmãos. 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Que diz assim: demonstre-te, pois, antes de tudo, que se faça oração, súplica e orações, e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vocês vão entender isso, irmãos? E às vezes Deus está dando um tempo para mim, para você, para a gente anunciar a palavra para pessoas que estão presas em religião, achando que a religião vai salvar ela. Enquanto a palavra diz que só há um Salvador e um mediador entre Deus e os homens. E eu, como atalaia, muitas vezes tenho calado a minha boca e tenho deixado de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Vai nós acordar. Deus não nos leva para nenhum lugar por acaso. Ele nos leva com objetivo. Até ali na nossa casa, depois nós morar numa rua com objetivo. O que você tem feito na sua casa? Quer que Deus vizinho tenha ouvido de você? Percebe isso? Você que mata lá do reino de Deus, o que é que eles têm ouvido da sua boca e da sua casa? É palavrão? É xingo? A minha vizinha não presta? Esse vizinho era um... Eu nunca gostei de falar essa palavra, mas só vou falar porque eu tenho base bíblica para ela. Esse vizinho é um desgraçado, essa palavra era proibido falar lá em casa. Mas aí eu entendi que desgraçado é aquele que tem ausência da graça de Deus. Desgraçado, fora da graça. É um desagraciado. Você foi agraciado para isso. Para anunciar a palavra, para dar testemunho aonde você está, na sua casa, ao lado dos teus filhos, das tuas filhas, do teu marido, do teu esposo, hoje depois de família. Como é que você tem agido lá? Que o vizinho olha para você e diz, olha e diz, opa, ali tem um crente. Há um tempo atrás, do lado da minha casa, uma casa muito grande. Até alguns anos atrás, muitos anos, eu ajudei a encher a laje lá, uma delas. E aí morava um senhor, que era da polícia, aposentado, coronel reformado. Aí eu olhava em cima, você vê umas armas desse tamanho. Estava todo empilhado, umas armas desse tamanho. Agora hoje, terça-feira, quinta-feira, eu começo a glorificar a Deus, porque agora eu posso dizer, do meu lado, meu vizinho tem crente. Lá tem pessoas que adoram, que clamam e que anunciam a palavra de Deus. Na mesma casa, hoje é proclamado o Evangelho e é com poder e autoridade algo que eu fico saciado. Aí tem dia que eu estou lá, trabalhando até tarde. Eu fujo. Tá bom, eu vou falar para você ouvir e orar também. Ninguém sabe o que eu estou fazendo isso. Já subiu, já. O negócio está tão bom ali que eu vou me esconder aqui. Eu vou orar. É orar também junto com eles, é clamar, que a coisa está boa. Glória a Deus. Estão dando testemunho bom. Como é que você tem falado com teu filho? Como é que você tem agido lá? Tem chamado ele de peste? Desgraçado, miserável? Nunca fale isso na sua casa, porque pelas suas palavras serei justificado, mas por ela também você pode ser condenado. Nunca solte da tua boca, por isso o Tiago disse, não pode uma água, uma fonte só, uma manancial só jogar 2 tipos de água, doce, salgada. Nós somos salvos em Cristo, não podemos usar palavras de ofensa, palavras de baixo escalão, palavras que vêm destruir uma vida de uma criança, porque a palavra que sai da boca de um pai e de uma mãe tem muito poder. Cuidado, não faça isso. Como é que você pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Se Deus disse, os filhos serão bênção, e agora você tem a coragem de falar isso para os teus filhos? É o que mais a gente vê hoje. E aí não entende porque o mal entra, porque a pessoa está profetizando. Você é a atalaia de Cristo para anunciar a bondade de Deus, como já foi falado nessa noite, para proclamar a libertação das almas, para dizer verdadeiramente que a tua casa é uma bênção, teus filhos é uma bênção, tua esposa é uma bênção, teu marido é uma bênção. Porque com bênção nós seremos
abençoado. Aleluia, Deus. Mas se você faz o contrário, vai orar. Para ser crente desse jeito, não. Há muitos anos atrás eu pregava tanto com um jovem. E ele era meu amigo, muito novo. E ele dava muito ouvido, ele respeitava muito quando eu falava, trabalhava comigo. E eles me chamavam de tio Osvaldo, né? Ah, tio Osvaldo, é o seguinte, eu sei que o senhor fala a verdade, eu sei que o senhor é um homem sincero, mas sabe uma coisa? Eu vou falar a verdade. Posso falar? Oh, é claro, meu filho, você tem todo o direito. Você sabe que eu não vou para a igreja? Não. Sabe, pode falar, eu vou saber. Porque para mim na igreja, para ser igual a filha do meu vizinho, eu não vou não. Porque eu estou na igreja todo dia de roupa comprida, à noite está nas esquinas, fumando droga, se prostituindo, mas depois de pegar aquela vestinha bonita, vou para a igreja. E que palavra você fica nesse momento? Que palavra você teria para falar nessas horas? Diz, filho, nunca nós podemos deixar de atender o chamado de Deus por causa de terceiros. Se Deus chama para você, e vai, seja o exemplo contrário daquela que está sendo. Seja o exemplo verdadeiro de cristão, que é deles que Deus precisa. Porque assim está escrito na palavra do Senhor, que Deus procura tais adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Deus quer que você e eu façamos a diferença. Não importa o que os outros fazem, o que os outros dizem, é hora de nós abrir a boca como atalaia e anunciar que ainda há esperança. Aleluia, meu Deus. A gente se apressa, querendo ver tudo do nosso jeito. Mas para nós finalizar, Mateus 24, 10 ao 14. Ainda vamos finalizar nessa noite. E ela diz assim, isso aqui é Jesus falando do fim dos tempos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. E uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá ao fim. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho do reino, evangelho submisso à pessoa do Espírito Santo, evangelho direcionado pela presença do Espírito de Deus, que vem através do reino, faz parte daquelas três pessoas que reinam lá no alto. Ele vem guiando, e quando ele vem guiando com poder e autoridade, sinais e maravilha. Esse é o evangelho do reino, é o evangelho em que o pregador é submisso a Deus e ao Espírito e à sua palavra. Ele é o evangelho que transforma, é o evangelho que sara, é o evangelho que cura, é o evangelho que liberta. E para ele e para mim, eu e você fomos chamados para isso, para obedecer o ide de Jesus. A igreja tem que obedecer o ide do Senhor. Não precisa ganhar muita alma. Se tu ganhar uma alma por ano, é muito pouco. Você imagina só, nós temos 100 pessoas. Se cada pessoa ganha uma alma no ano, quando é com um ano de pregação,
Vai estar quantos membros na igreja? 200. E aquelas 100 foram ganhando. Se elas ganhar mais 100, uma cada um, quando vai ter? 300. Pois é, pode ser mais, né? Você entendeu? Não precisa muito, porque muitas vezes o nosso testemunho não atrai as pessoas. Não é isso que acontece. O nosso testemunho de vida como cristão não atrai as pessoas. Não precisa vir para o reino por causa de nós. Mas como é que eu vou falar uma coisa que eu não dou o bom exemplo dela? Eu digo para o meu filho: você não bebe cachaça, viu? Aí ele vai me ver bebendo. Como é que fica? Como é que ele vai dar crédito a isso? Assim é o mundo lá fora. Ele vai olhar para o nosso exemplo. E muitas vezes nós ganhamos uma alma sem nenhuma palavra, só com o exemplo de vida que nós damos, onde nós estamos. Com o exemplo de vida onde eu estou e você está, é possível ganhar alma para Jesus. Isso acontece comigo e com você. Essa mensagem fica como alerta, nós como atalaia de Cristo, que é a hora de nós acordarmos. E que Deus em Cristo abençoe agora vocês grandemente. Amém.